dia, irmãos, graça e paz. Muito bem, nós vamos então começar a nossa aula da escola dominical de hoje. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, como é do conhecimento dos irmãos. Todos já sabem, com exceção dos nossos visitantes, aqueles que estão conosco nessa manhã. Quem é de casa já sabe, os nossos visitantes saberão hoje. Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6, deixe-a aberta nesse texto da palavra do Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando a segunda sessão do livro, que vai dos capítulos 4 a 7, os 7 selos, Apocalipse 5:1, veja só, esse versículo mostra para nós aí o tema geral da sessão. Lembrando aos irmãos que o livro ele não é cronológico, mas ele é cíclico e repetitivo. Obrigado, Mauri. Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, irmãos, como nós não temos o livro original, eu consegui uma cópia aqui, para mostrar para os irmãos. Esse pergaminho aqui, aquele livro ali, ele tá mais difícil, ele não está muito acessível para nós, então nós temos aqui uma cópia. Essa cópia foi cedida, emprestada gentilmente pelo Joel Medina, é um pergaminho egípcio. Então eu vou mostrar aqui, vou abrir rapidinho. Nós não temos o original, mas nós temos a cópia e eu vou mostrar para vocês aqui. Então esse aqui seria um pergaminho egípcio. O Medina nos emprestou. Eu não vou abrir porque vai vir sentenças fortes. Então eu não vou abrir para vocês, tá bom? Eu não vou, porque eu estou com medo. O original lá, ele está escrito por dentro e por fora. Tem uma inscrição egípcia aqui que eu também não vou saber ler, tá certo? Então, o Medina emprestou. Me ajuda aí, Valmir. Tem razão. Então, para quem não me ouviu sem o microfone, né? Então, esse aqui é um pergaminho egípcio, uma cópia cedida gentilmente pelo Medina, e é mais ou menos, só para ilustrar mais ou menos o que nós estamos estudando aqui no livro. Esse pergaminho ali, aquele rolo, diz o texto que ele está escrito por dentro e por fora. Então aqui tem algumas imagens, algumas figuras, sempre relacionadas ao Egito. Então eu já vou entregar o seu dono, né? Então aqui o rolo aqui. Se alguém quiser ver, dar uma olhadinha, abrir e tal, eu não me responsabilizo pelo que está dentro, pelos raios e trovões, tá bom? Não, brincadeira. Mas o Medina empresta para quem tiver a curiosidade de ver. Muito bem. Vamos lá. Melhorou a imagem para vocês aí? Melhorou? Melhorou? Tá certo. Então, olha só. Vocês estão vendo hoje 7 selos? Estão vendo? Porque semana passada tinha um selo perdido aí, né? Tá certo? Então aqui, tá aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então hoje foi trocado o projetor e nós até agradecemos aos irmãos aí pela dedicação. Foi colocado um andaime aqui e o diácono William subiu nas alturas celestes para trocar. O projetor foi trocado, então as imagens ficarão coloridas agora.
porque na televisão é colorida, mas para vocês é preto e branco. Então agora a imagem melhorou. Quero agradecer aqui publicamente aos irmãos aí pela dedicação de vocês. Muito bem, aliás, eu esqueci de falar, o tema do capítulo 6 é esse aí que os irmãos estão vendo, a abertura dos 7 selos. Finalmente nós vamos abrir este livro, vamos ver aí os selos, o que acontece, qual é a mensagem que está dentro de cada um desses selos. Lembrando aos irmãos que nós já vimos, no capítulo 4, nós aprendemos que Deus está no trono. No capítulo 5, nós vimos a exaltação do Cordeiro. E agora, portanto, é hora de abrir o livro, os 7 selos. E à medida em que nós vamos abrindo, coisas, fatos, acontecimentos vão se dando. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui o resumo do capítulo 6. O capítulo 6 apresenta 6 dos 7 selos. Então, no capítulo 6, você pode ver aí, inclusive na sua Bíblia, o título em negrito, ele está sugerindo, você pode ver aí, né? O primeiro selo, acima do versículo 3, o segundo selo, do 5, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, basicamente, o capítulo 6 vai mostrar para nós 6 dos 7 selos. Ao final do capítulo 6, vai ficar faltando um selo ainda para ser aberto, ok? Então, nós vamos ver aqui, esse é o resumo do capítulo, veja só. O primeiro selo é o cavalo branco, versículos 1 e 2. Segundo, o cavalo vermelho, versículos 3 e 4. Terceiro, o cavalo preto, versículos 5 e 6. Quarto, o cavalo amarelo, versículos 7 e 8. Quinto, as almas debaixo do altar, versículos 9 a 11. E sexto, o grande terremoto, versículos 12 a 17. Então, esse é o resumo aí, são 7 selos, o capítulo 6 apresenta 6, vai ficar faltando um, que nós vamos ver depois, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero começar aí, lendo Apocalipse 6, versículos 1 a 8, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, são 6 selos, mas como tem muita coisa, provavelmente nós vamos falar apenas dos cavalos hoje. Então, não é aquele filme lá, Corra com os Cavalos. Não é isso que a gente vai ver nessa manhã. Veja só, então, vamos ler aí. São 4 cavalos. Você percebe aqui, né, o texto vai mostrar, eles estão na ordem, da esquerda para a direita. Cavalo branco, cavalo vermelho, preto e o amarelo. Então, nós vamos ler e depois vamos tentar decifrar cada um deles aqui. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome,
com a mortandade e por meio das feras da terra. Muito bem, então esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós vamos ver então o significado de cada um deles, o que cada um deles traz de ensinamento para nós. Vamos ver então. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que quando nós falamos sobre a questão dos cavalos, dos cavaleiros, isso não é uma novidade na Bíblia. O Antigo Testamento já havia falado sobre os cavalos, sobre os cavaleiros. Então, quando João escreve Apocalipse 6, os 4 cavaleiros, branco, preto, vermelho e amarelo, ele não está trazendo algo novo. No Antigo Testamento nós já temos um texto, uma profecia que fala sobre os cavalos. Se você já leu a Bíblia toda e se você passou pelo livro de Zacarias, você percebe claramente, Zacarias, uma das profecias que ele faz, uma das visões que ele tem é a dos cavalos. Os cavalos e as cores são semelhantes, parecidas, similares. Então, a ideia de, geralmente, olha só, a gente se assusta com os cavaleiros do Apocalipse, mas não se assusta com os cavaleiros de Zacarias. Não é assim? E a mensagem não tem diferença. Quando João escreveu o Apocalipse 6, Zacarias, séculos antes, já tinha escrito sobre os cavalos. E os cavalos de Zacarias não nos assustam, só os do Apocalipse. Então veja, é preciso que a gente tenha um entendimento correto e mais aprofundado da Escritura Sagrada. Então, nós vamos lá, nós vamos para Apocalipse não, para Zacarias. Vamos lá. E aliás, eu vou dar uma dica para você. Se você tem dificuldade em abrir em Zacarias, faz assim, você vai para Mateus, abre Mateus, aí vai voltando. Tá certo? Zacarias, aliás, Mateus, Malaquias, Zacarias. Olha, eu facilitei sua vida. Vamos lá então. Zacarias, séculos antes, já tinha falado sobre os cavalos. Vamos ver aqui. Eu quero ler com vocês, especialmente o Zacarias 1. Melhorou a imagem aí, os cavalos? Os cavalos estão coloridos agora? Sim? Não? Quem dá um like ou um dislike aí? Como é que... Tá certo. Então, se você gostou, dá um like aí, viu? Muito bem. Aqui tem, então, branco, preto, vermelho e amarelo. A visão de Zacarias sobre os cavalos, capítulo 1, versículos 7 a 17. Acompanhe comigo, vale a pena a gente ler esse texto, porque ele é muito similar ao texto de Apocalipse. Veja só. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, que era o rei, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. São os cavalos percorrendo a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos,
Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Então, esse é o texto de Zacarias, é a primeira visão que ele tem no livro. Zacarias era um jovem, você percebe lá no Antigo Testamento, Zacarias era contemporâneo de Ageu, eles viveram nos mesmos dias, no mesmo período, eram contemporâneos, a diferença é que Ageu era velho, era idoso, e Zacarias era jovem. Ageu velho, Zacarias novo. E a primeira visão do livro é sobre os cavalos. Os cavalos, eles têm pelo menos duas funções. A primeira é que os cavalos eram usados na guerra. Então, já tem pergunta? Já? Puxa vida, alguém leva o microfone para Josenice. Alguém leva aí, por favor. Daniel, eu nem falei, eu nem comecei a polêmica ainda. Vamos lá. Diga, Josenice. Não é bem polêmica, é uma curiosidade que passou um flash assim na minha cabeça. Qual o significado das 4 cores desses cavalos? E passou o flash, pensei assim, seria a questão das raças humanas, a branca, a negra, os índios e os orientais? Não sei, eu quero saber, por que 4 cores? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para, daqui a pouco, eu nem, calma. Você quer saber o significado das cores? Eu vou falar, daqui a pouquinho eu falo para você, para você e para os irmãos. Deixa eu só situar, e a gente vai ver se a interpretação da Josenice está correta, né? Se tem a ver com as raças, né? Os brancos, os negros, o amarelo, os orientais. Então, nós já temos aqui uma possibilidade levantada pela Josenice, que faz aniversário dia 1º de março. Já passou. Eu acho que eu aprendi o CPF da Josenice, depois eu conto para vocês aqui. Depois a gente vai ver se a teoria dela está correta, ok? Em relação às cores. Daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta. Voltando para o caso de Zacarias, a questão dos cavalos, né? Eles têm pelo menos 2 sentidos. O primeiro é que no Antigo Testamento, os cavalos eram os instrumentos da guerra. Os cavalos iam para a guerra. E o segundo instrumento é que os cavalos, eles eram os instrumentos que eram usados para levar uma mensagem. Então, aqui, no texto de Zacarias, parece que esses cavalos, eles exercem a função de levar a mensagem. São cavalos com cores diferentes que levam uma mensagem. Zacarias cita no versículo 12 que Deus já estava indignado com Jerusalém 70 anos, disciplinando o seu povo, castigando o seu povo, e que agora era tempo de Deus usar a misericórdia. E, portanto, Deus usa os cavalos e seus cavaleiros para levar a mensagem. Acabou o tempo da ira, acabou o tempo da disciplina, e agora chegou o tempo da misericórdia. O versículo 16 fala de misericórdia, depois o versículo 17 fala sobre Sião. Então, esses cavalos não estão indo para a guerra. Esses cavalos vão levar uma mensagem de misericórdia, diferente de Apocalipse. Aliás, os cavalos, as cores são iguais, mas a mensagem é diferente. Em Zacarias trata de consolo, de misericórdia. Lá em Apocalipse trata de ira, de disciplina, de castigo. Outro detalhe, esse é o primeiro detalhe, que a mensagem que eles levam é diferente. E o segundo detalhe é que eles não estão na mesma ordem.
se você ler o texto de Zacarias e o texto de Apocalipse, as cores não estão na mesma ordem apresentada, ok? Eu já passo para você. Agora, Maria, né? Agora, vamos, antes da Maria falar, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos para Apocalipse. Diga, Maria. Aqui, ó. Por favor, Daniel. Aqui em Zacarias não tem o cavalo preto, né? Não tem. É verdade, não tem, né? São 3, não é isso? É verdade, então é uma terceira diferença. Não é o jogo dos 7 erros, tá? César, vamos combinar uma coisa, deixa eu tentar pelo menos explicar o significado. Mas diga, César, pode falar. Senão a gente não vai nem montar no cavalo. Baios, né? Você fala em cavalo, em 4 cores. Seria vários? São cavalos. Isso, são mais de um, está no plural, né? Então, assim, a ideia é o seguinte, a semelhança entre Zacarias e Apocalipse é que são cavalos. Mas nos 2 textos você tem diferenças. Os textos têm semelhanças e diferenças. E propósitos diferentes. Lá em Zacarias, esses cavalos, eles trazem uma mensagem de paz, de misericórdia, depois dos 70 anos. Aqui a mensagem é ruim. E nós já tínhamos, eu vou trazer algumas teorias aqui, aí já tem mais uma que é a da Josenice, para nos ajudar aí, tá bom? Então vamos ao significado então. Antes, eu só queria dizer uma coisa para os irmãos, que essas imagens que eu procuro aí, essas imagens, elas são ilustrativas, ok? Então, às vezes, a imagem vai ficar feia, vai ficar horrorosa, vai ficar mais horrorosa ainda. Tem uma imagem, por exemplo, mais na frente, no capítulo 9, que é um demônio, é um negócio horroroso, mas eu queria trazer para vocês. Então, são imagens meramente ilustrativas, certo? Não significa que é exatamente assim. Eu procuro as que mais se aproximam do texto. Então, vai aparecer bicho, o diabo, vai aparecer umas coisas assim, mas o livro ele é muito visual. Eu penso que se a gente não trouxesse essas imagens aqui, a gente ia perder bastante coisa, ok? Então, às vezes, você pode não concordar com a imagem, achar ela esquisita, mas elas são meramente ilustrativas, tá bom? Então, vamos ao primeiro. Opa, aí. Primeiro selo, versículos 1 e 2. A grande pergunta é essa daí. Quem é esse cavaleiro? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos diante, provavelmente, do texto mais difícil do Apocalipse. Só para os irmãos terem uma ideia. Quem é esse cavaleiro? Quem é? Vamos ler de novo aí para ver se a gente tem uma ideia. O primeiro selo, lembra que o cordeiro começou a abrir o livro, e o primeiro cavalo que aparece, que você tem ali o desenho do planeta Terra, né? Tá certo? Quem é esse cavaleiro? Veja aí. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo e quem é esse cavaleiro? Essa é uma das perguntas mais difíceis. E provavelmente esse é o texto mais difícil do Apocalipse, para descobrir a identidade desse cavalo. Olha só, eu trouxe aqui, existem... Opa! Nem o slide quer passar aqui. Aqui, passou. Só para os irmãos terem uma ideia, existem 4 interpretações sobre a identidade desse cavalo e desse cavaleiro. 4. Eu vou apresentar as 4 aí, e aí vocês vão observando aí qual melhor se encaixa, ok? Então veja só, a primeira interpretação, isso são 2000 anos de história, tentando descobrir a identidade desse cavalo branco e seu cavaleiro, que tem um arco na mão. Durante 2000 anos de história, tem pelo menos essas 4 interpretações sobre a identidade dele. Nós vamos ver aí. A primeira,
Tem gente que diz que esse cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo. O anticristo. Quando Jesus pega o livro e abre o primeiro selo, ele estaria então mandando aí esse cavalo e o seu cavaleiro, e esse seria uma figura, uma personificação do anticristo. Aquela figura escatológica que vai aparecer no final dos tempos para perseguir a igreja, para maltratá-la, para feri-la. Então, esse cavalo, ele seria o anticristo porque ele usa a cor branca. O texto diz que ele sai vencendo e para vencer. A ideia de usar a cor branca é para enganar. Ele parece verdadeiro. Ele vem, faz um tratado de paz, um acordo de paz. Então, esse primeiro cavalo, que quando o livro é aberto, seria o anticristo, que é espalhado pelo mundo e age para maltratar a igreja, e ele tem um arco na mão, um arco e flecha, ele tem uma coroa na cabeça, e ele sai vencendo e para vencer. Essa é a primeira. A segunda possibilidade é que esse cavalo, ele representa o poder militar. São os grandes exércitos que se levantam ao longo da história com armas, com o seu poderio bélico, militar. Então, eles representariam, por exemplo, grandes exércitos, como o exército da China, o exército da Rússia, dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, aquele doidinho lá da Coreia, o Kim Jong-un. Então, esse cavalo branco e seu cavaleiro, eles representam o poderio militar. Esse cavalo sai, ele é forte, ele tem uma arma na mão, são as armas ou o poder bélico utilizado para lutar e destruir a igreja. Terceira, olha só, vamos vendo aí, tá? São 4 possibilidades. A terceira possibilidade diz que esse cavalo branco e o seu cavaleiro, e vejam como as posições são totalmente contrárias. Eu sempre falo assim, vou ilustrar isso com os evangelhos. Nós temos um evangelho só, não é assim? Temos um evangelho só e 4 evangelistas, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vocês já repararam que todos estão falando sobre o mesmo evangelho e cada um fala de um jeito? É um evangelho só, mas Mateus fala de um jeito, Marcos fala de outro, Lucas fala de outro e João fala de outro. Mas é um evangelho só. Então aqui é um cavalo só e um cavaleiro só. 4 opiniões. 4 opiniões. A terceira opinião dos estudiosos ao longo desses 2000 anos é que esse cavalo é o evangelho. É a mensagem do evangelho. Quando Jesus abre o livro, esse cavalo e o seu cavaleiro seria a mensagem do evangelho que deve ser proclamada pela igreja ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Esse cavalo representaria as boas novas de salvação, que alcança homens, mulheres, em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as culturas, é o evangelho. É o final de Mateus 28, quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão, preguem o evangelho, façam discípulos, façam alunos lá, e para que eles glorifiquem a Deus. É a mensagem do evangelho. Veja, por exemplo, eu coloquei esse versículo lá, 2 Timóteo 2,9. 2 Timóteo 2,9, que seria um versículo que ilustra a terceira posição. 2 Timóteo 2,9 diz assim, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então veja, Paulo está preso, o mensageiro está preso, mas a mensagem não está presa. E aí alguns estudiosos dessa posição dizem que esse cavaleiro aqui seria o evangelho, e ele saiu vencendo e para vencer. Ninguém pode deter o evangelho. É a mensagem da terceira. E a quarta posição é que esse cavalo é o próprio Jesus. O próprio Jesus.
Então seria mais ou menos assim, Jesus pega o livro, abre o livro e ele é o primeiro selo. Percebe? Posições completamente contrárias e antagônicas, porque, veja, as expressões do texto, segundo alguns estudiosos, é que no capítulo 1, Jesus usa roupa branca, o cavalo é branco. Jesus tem uma coroa na igreja, na cabeça, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o texto que ele tem um arco, que é um instrumento de guerra, de batalha. Diz o texto também que ele saiu vencendo e para vencer. E que Jesus, ele vem, ele morre, ele ressuscita. Ele está do lado, a gente viu agora há pouco a pergunta 28, né, do breve catecismo. Ele sai vencendo e para vencer. Ninguém pode deter Jesus Cristo nesse cavalo. Então veja que interessante, posições completamente contrárias. Tem gente que acha que é o anticristo e tem gente que acha que é Cristo. Então posições completamente antagônicas. Deixa eu só... Oi? Lembra que a imagem é ilustrativa. Eu não consegui uma imagem perfeita. E a gente nem pode mostrar o rosto de Jesus, né? Rapidinho, antes de vocês começarem as manifestações teológicas, vá para o capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículos 11 a 16. Os defensores dessa posição, que falam que é Jesus, é baseado nesse texto aqui, veja só. Veja que eu estou tentando resumir aí para vocês em alguns minutos, o que já se discute em 2000 anos. E eu estou tentando dizer para vocês em 5 minutos, ok? 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão a ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Parece Jesus, não parece? Verbo com letra maiúscula, não parece aí? João capítulo 1, Jesus tinha falado, eu sou o Verbo. Lembra? Eu sou o Verbo. O Logos, a palavra. E está com letra maiúscula. Parece Jesus aí, esse cavalo aí. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É a cor do cavalo. Sai da sua boca uma espada afiada, é o capítulo 1, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não parece ser o anticristo. Certo? Então, calma, Keila, calma. Já te passo. Então, vamos lá. As posições estão aí. Qual a posição que vocês acham a melhor? Vamos pelo número aqui. Com o 6, né? A Keila está dizendo que ela não acha que o capítulo 19 seja a mesma coisa do 6. Não é isso? É uma outra situação, uma outra história, ok? Vamos rapidinho a votação aqui. Quem acha que é o 1? 1, tá. 2. 3. 4. A votação está meio... Veja, está vendo que difícil aqui? Ficou meio dividido. Ficou meio dividido aqui, vocês percebem, eu perguntei,
meia dúzia foi para um, meia dúzia foi para outro, e 45 pessoas não responderam. Eu contei aqui rapidinho. Não contei não. Tá certo? Vejam. Tá. Deixa eu falar aqui a posição, depois de muito estudar, a minha posição durante bastante tempo foi a número 4. 4. Jesus. Por causa da semelhança entre o 6 e o 19. Porque parece o mesmo cavalo, parece a mesma descrição, ele é Senhor. Agora, primeiro falando que a posição majoritária da igreja evangélica brasileira é o número 1, que é o anticristo. A maioria da igreja evangélica brasileira, a maioria esmagadora, diz que é o número 1, que é o anticristo. Quando Jesus abre o livro, que o primeiro selo é aberto, ele liberaria o anticristo. O anticristo. Então essa é a posição da maioria da igreja evangélica. Eu durante algum tempo fiquei número 4, por causa da semelhança, mas hoje, revendo, estudando, me aprofundando, nas horas que eu fico lá estudando, hoje, para mim, a posição parece que na igreja presbiteriana mais aceita é a número 3. Esse cavalo é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Por quê? Por que não pode ser Jesus? Porque ele abre o livro, ele abre o primeiro selo, e ele não pode ser o próprio selo. Certo? Ele abre o selo primeiro, não é ele, é alguém relacionado a ele. Por exemplo, por que não pode ser o anticristo? Porque diz assim que ele saiu vencendo e para vencer. Não há nenhum sinal aqui no texto de que o anticristo vai perder. O anticristo aqui só tem vitória. Saiu vencendo e vencendo e vencendo. E o anticristo não vai perder? Ele não vai ser derrotado? Paulo diz lá em Tessalonicenses que o anticristo vai ser derrotado com o sopro da boca de Jesus. Mas não há aqui no texto nenhum sinal de que seja de derrota. Ele só vence. O poderio militar não pode ser porque vai ter um cavalo falando especificamente sobre isso. Então, o 1 não, 2 não, o 4 é muito forte, pela comparação com o capítulo 19, mas a ideia principal é o Evangelho. Quando Jesus abre o livro e o primeiro selo é aberto, o que ele libera? Ele libera o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho que alcançou cristãos do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, do 21, que é o século que nós estamos. É o Evangelho. E essa imagem diz que ele tem um arco. O arco era um instrumento usado no Antigo Testamento, um instrumento de guerra. A espada é um instrumento do Novo Testamento, mas o arco é um instrumento do Antigo Testamento. E ele não tem flecha. A flecha, o Evangelho, quando a pessoa escuta o Evangelho, que ela se rendeu a Jesus, é como se a flecha do Evangelho atinge o seu coração e você... É o quê? O cupido? Não. Não, eu entendi. É uma comparação que a dona Marlene está fazendo com a questão do cupido lá, né? O cupido do amor. É uma flecha amorosa que atingiu o coração. Então, ele está sem flecha porque a flecha já está no seu coração. Fazendo a comparação. Então, a posição que melhor se encaixa lembra que nós lemos ali, 2 Timóteo 2,9, 2 Timóteo 2,9 Paulo diz, eu estou preso, estou algemado, mas o Evangelho não está algemado. Ou é impossível deter o Evangelho. É impossível. Ele está na cadeia, está preso, com correntes,
mas o evangelho está solto. E aí a expressão do versículo 2 é: e ele saiu vencendo e para vencer. É o evangelho. Você pode proibir o evangelho, pode proibir o culto, as pessoas fazem o culto escondido, não é assim? Não é assim que acontece? Então, olha que talvez seja o texto mais difícil do Apocalipse, é esse aqui. É você saber a identidade de um cavalo e o seu cavaleiro. Então, o anticristo não pode ser, porque não há nenhum sinal, não tem nenhum sinal de derrota no texto. E não é possível que o anticristo só vai vencer. Segundo, o poderio militar também não, porque vai aparecer um cavalo próprio para isso. Terceiro, o evangelho, que é a minha posição hoje. E quarto, que de fato a Keila tem razão, apesar de todas as semelhanças, o 6 e o 19 são diferentes. São totalmente diferentes, ok? Então, nós ficaríamos aí com o evangelho. É impossível deter o poder do evangelho. A ideia é o seguinte: Jesus pega o livro, abre o livro e o primeiro selo é o evangelho. É a mesma coisa que ele falou lá em Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a mesma mensagem dita através do cavalo branco e o seu cavaleiro. Na minha modesta opinião, o que faz mais sentido, o evangelho. Ok? Daniel. Está com o microfone aí, Daniel? Diga lá. Pastor, você falou essa questão do saindo para vencer como algo definitivo, mas pode ser também algo momentâneo, que foi dado um poder ali naquele momento, que a gente vê isso em Apocalipse 13:7, que ele fala, que ele está falando da besta, né, que surge do mar, o anticristo. Certo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aí, quando a gente termina de ler o trecho todo, não fala da derrota dele nesse momento, né? Então, foi um poder momentâneo que foi dado, né? Inclusive, fala dos 3 tempos e meio. É um poder durante algum tempo, né? Então, e a questão do símbolo, é o que a Keila falou, é diferente também, né? Ele está de branco. Em Apocalipse 19 tem o manto tinto também, tem 19 tem a espada ali, tem o arco. Fora que era comum também nos pais da igreja relacionarem o anticristo com o deus Apolo, né? No começo do século, né? Que usava o arco e tal. Então era uma imagem que eles tinham para algo contrário a Cristo, né? Certo, entendo. Talvez a posição escatológica do Daniel provavelmente é diferente. Talvez o Daniel siga a posição majoritária da igreja evangélica. O Daniel está no número 1, não é isso? O Daniel entende que é o anticristo, certo? E aqui é o seguinte: quando a gente fala de escatologia, você tem um debate, uma discussão. Isso não é fechado, isso não envolve a questão de salvação. Se o Daniel entende, por exemplo, que é o anticristo, e eu entendo que é o evangelho, nós continuamos sendo irmãos em Cristo, apesar de termos uma posição escatológica diferente. O Daniel segue a posição majoritária, mas deixa eu dizer para os irmãos, não faz o menor sentido você dizer que é o anticristo, apesar de ser a posição majoritária, porque, pensa bem, Jesus pega o livro, abre o primeiro selo, e a primeira coisa extraordinária que ele faz é dar poder para o anticristo. Não faz o menor sentido. Percebe que é a posição da maioria. Jesus pegou lá, sem pedir, lembra que sem pedir licença, ele pegou o rolo lá, que estava no trono do Pai, no capítulo 4, ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o primeiro ali, no caso ali do capítulo 5, nós estamos falando, ele foi coroado, ele é o novo rei, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é o seu primeiro ato como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Mandar o anticristo. Não tem o menor cabimento. Ele diz, olha, o mundo é meu, o céu é meu, o cosmos é meu, tudo é meu, sou o rei agora. A primeira coisa que eu vou fazer, meu primeiro decreto como rei é liberar. Meu primeiro decreto é me liberar. Seria o número 4, não é assim? Meu primeiro decreto é me liberar.
No primeiro decreto dele é confirmar no céu o que ele falou na terra. Primeiro decreto, meu primeiro decreto como rei é dizer aqui no céu o que eu disse na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já havia declarado que tem autoridade na terra, ele só está repetindo que tem autoridade lá. O meu primeiro ato como rei é: o evangelho é invencível. Vão, preguem, essa flecha atinge teu peito, flecha do amor, o cupido do amor, como queiram. Mas esse evangelho é invencível. Não faz sentido você falar assim: tá, qual é o seu primeiro ato? Eu vou mandar o anticristo. Não faz, para mim, é um anticlímax. E detalhe, o anticristo, ele nem veio ainda. Eu vou perguntar daqui a pouco para vocês. Desde quando esses cavalos estão agindo? Desde quando? Ou ainda vão agir? Eles já estão agindo ou não? Os cavalos? Ou só no futuro? Já estão agindo? E o anticristo? Nem apareceu. Não faz o menor sentido falar que é o anticristo. Ele é coroado rei dos reis, senhor dos senhores. Meu primeiro ato é liberar o anticristo. Meu primeiro ato é liberar o evangelho. Não é liberar o poder militar, não é liberar o anticristo. Ele não está disfarçado. Toda vez que aparece o branco no Apocalipse é símbolo de coisa boa e não do anticristo. É a minha visão, respeitando, claro, o ilustre Daniel Lima. Oi, Maria. Vai lá, Daniel, por favor. Eu pensei que eu ia até o cavalo 4, mas pelo visto... Eu achava que era Jesus, mas hoje eu aprendi. Eu acho que faz mais sentido ser o evangelho mesmo. Fiquei feliz de ter aprendido, porque eu estava lembrando, eu não sei achar onde está, mas... Jesus, quando ele estava aqui, a palavra era pregada só para os judeus. Depois da crucificação é que a palavra foi, o evangelho foi para todas as nações, estendido para todo mundo, para todo povo, para toda nação. Não é isso? Exato, e você vê, por exemplo, quando lá em Atos 1, quando ele subiu ao céu, ele deixou os apóstolos responsáveis, lembram? Vão, preguem o evangelho, e aqui ele está dizendo a mesma coisa através de um cavalo. E o seu cavaleiro. Ninguém pode deter o evangelho. Quer ver? Lá em Filipenses 4:22, veja só. Tem algo impensável ali. Veja só. Sempre, claro, respeitando aí o Daniel e os irmãos que votaram diferente. Eu aprendi o seguinte, irmãos. Eu ouvi essa frase do reverendo Roberto Brasileiro. Ideias brigam e não pessoas. Já viram essa? Mas geralmente a gente faz o contrário. Pessoas brigam e não ideias. Certo? Oi, deixa eu só ler aqui, Keila. A Keila está animada hoje, viu? Eu já passo para você. Olha só, Filipenses 4:22. Olha o que Paulo está dizendo. Para mim, esse é o cavalo branco e o seu cavaleiro. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César era a casa do imperador romano. E Paulo diz algo impensável, ele diz assim: lá na casa do imperador César Augusto, tem santos. Ué, como é que tem santo na casa do imperador? Santos aqui são os crentes. Ele diz, olha, eu estou preso, mas o evangelho não está preso, e lá na casa do imperador César tem santo. Como que esses santos chegaram lá? Para mim, é o cavalo branco e o seu cavaleiro. Era impensável você pensar que na casa... Reverendo Hernandes tem um sermão nesse texto que ele fala assim: Deus fez César Augusto presidente das missões internacionais de evangelização. Tem santos, todos os santos vos saúdam. Como é que tem evangelho nas barbas do imperador? Por causa do cavalo branco e do seu cavaleiro. Ele saiu vencendo e para vencer. Não tem como ser o anticristo, porque não há o menor sinal de derrota, nem de fumaça. Diga, Keila. Não falando de cavalo branco, mas ali em 1 João 2,18, Diga. que é falado sobre os anticristos,
já está falando que vem o anticristo, né? E que já tem surgido. E por que não? Ah, ok, sobre os anticristos. É. O Daniel soprou esse aí para você? Não. Não? Não, é que a gente é estudioso. Nós somos formados na mesma universidade. Você votou no número 1, não foi? A Keila votou? Né? Porque aqui Tá está certo. falando sobre os anticristos, né? Ah, ok. Geralmente esse texto também é usado. O que João está falando é assim, olha, existe o Cristo e existem os anticristos no plural. São tipos de anticristos. Na verdade, os tipos sempre existiram. Sempre você tem o Cristo e sempre você tem os anticristos. Por exemplo, se você vivesse na época do Hitler, você e eu íamos dizer que ele era. É ou não é? Tudo que ele fez, as mortes que ele causou, a quantidade de pessoas mortas, de judeus, só de judeus foram 6 milhões. Se nós vivêssemos ali, nós diríamos que ele era o anticristo. Mas ele não era o anticristo. Então, eles são tipos de anticristo que se levantam. A minha questão, foi bem lembrado por você, a minha questão é que, nesse texto aqui, não há sinal ruim. Como é que eu digo para o anticristo que ele saiu vencendo e para vencer? E não tem uma vírgula dizendo, mas ele vai perder, mas ele será derrotado. Aliás, ele já foi derrotado. O texto de Tessalonicenses diz que o Cordeiro vai derrotá-lo com o sopro de sua boca. Então, e o ponto principal, como é que o recém-coroado, no seu primeiro ato, vai mandar o anticristo? Vai mandar o evangelho. Ele vai confirmar no céu o que ele havia dito na terra. Então, essa é. Não, o evangelho, ele estava restrito a Israel, lembra? O evangelho estava restrito ao povo de Israel. É só no Novo Testamento que o evangelho é espalhado. E ele é espalhado através da figura daqueles dias, né? Num cavalo branco e no seu cavaleiro, ok? Vamos só avançar um pouco aqui, mas aí, com respeito quem pensa diferente, mas para mim, com as conexões, com o estudo, o número 3 fica mais coerente. Muito bem. O segundo cavalo. Agora, se cada cavalo for assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos lá. Segundo selo, versículos 3 e 4. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Então, poxa, aqui tá vermelho o cavalo, aqui é vermelho, tá, gente? Aqui, ó, cavalo vermelho, ele tem uma grande espada, tem sangue na espada, tá vendo? Sangue na espada, uma espada grande, afiada, ela corta dos dois lados. Eu coloquei aqui, está claro, mas aqui está a resposta escondida aqui, tá? Qual o significado do cavalo vermelho? Guerra ou morte? Certo. Então, a resposta, esse aqui é mais tranquilo, isso aqui não tem muito segredo, né? O significado do segundo cavalo e seu cavaleiro é a guerra. A guerra. E vocês vão perceber que quando nós terminarmos de falar os 4 cavaleiros, aí você pode rever o número 1, para ver o que faz mais sentido. No segundo selo, que é os versículos 3 e 4, é o cavalo da guerra, da perseguição. E ele tem uma espada, olha o tamanho da espada. Tem uma espada grande na mão, já está manchada de sangue. O próprio cavalo já está vermelho, é a guerra. E a espada, lá em Romanos capítulo 13, Paulo diz que a espada era um instrumento de Deus
para a punição das pessoas. Romanos 13, versículos 1 a 7, Paulo diz assim: queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Essa espada corta dos dois lados, ela maltrata, e esse cavalo vermelho, ele começa a agir na história, e veja que o nosso mundo, ele quase que se confunde como um mundo de guerra, não é verdade? Guerra, conflito, violência, sangue, martírio. Nós tivemos na história as cruzadas, morte por causa de fé, de religião. E ainda hoje tem, por exemplo, o século XX, por exemplo, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 60 milhões de pessoas. Só de judeus, o Hitler matou nas câmeras de gás, a gente vê os horrores, Auschwitz e outros, 6 milhões de judeus. Em nome de uma raça pura, de uma raça ariana, é a guerra. 2 guerras mundiais. E nós temos aqui, né, em 20 de março de 2003, George Bush, filho, declarou guerra contra o Iraque. Foi atrás de Saddam Hussein. Lembra do Saddam Hussein? Foi lá para ver se ele tinha as bombas nucleares e correu atrás dele lá. 20 de março de 2003, ele foi atrás do Saddam Hussein. Saddam Hussein, em agosto de 1990, bravo lá com uma guerra no Golfo Pérsico, Irã, destruiu poços de petróleo lá. Já que não pode ser meu, também não vai ser seu. E depois tem aquela questão, a captura lá do Saddam Hussein, que vivia em palácios, soberbo, orgulhoso, até que capturaram ele. Você viu como ele estava feio no dia lá? Todo barbudo, se escondendo em buracos. Capturado em 13 de dezembro de 2006 e enforcado em 30 de dezembro de 2006. Abre-se uma janela, um alçapão. Qual que é a sua última frase que você quer falar? E aí ele, encapuzado, ele diz: Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Abre-se e ele é morto. Depois nós tivemos mais guerras e os atentados terroristas de 2001, a captura de Osama Bin Laden. Agora, mais recentemente, Rússia e Ucrânia. A gente já ora há bastante tempo aqui. 22 de fevereiro de 2022 começa a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os conflitos agora. É gente que está fora, mas eu posso entrar? Posso. Posso brigar também? É a guerra que ceifa, que mata. Então Jesus diz assim, olha, ele abre o segundo selo e quando abre tem um cavalo vermelho, símbolo da guerra, do sangue, do martírio. Muito bem, vamos mais um aqui, porque eu acho que o grande problema era o primeiro mesmo. Terceiro cavalo, cavalo preto. Olha só, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abre o terceiro selo é a fome. Fome. Observem que naquele livro que nós falamos, naquele livro está escrito os decretos de Deus, os fatos que só Deus sabe. Lembra que João chora no capítulo 5? Porque aquele livro precisava ser aberto,
e foi procurado no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares e não foi achado, à medida em que o Cordeiro pega, ele é digno, ele pode abrir o livro, aí ele abre o primeiro Cristo, libera o Evangelho, no nosso entendimento. Depois ele abre o segundo livro, o segundo selo, e um cavalo vermelho. Terceiro selo, fome. Fome. Tem fome no Brasil, não? Tem fome no mundo? Tem? Aliás, nós temos um continente. É ou não é? Continente africano, você vê pessoas abaixo da linha da miséria lá, da linha do Equador, pessoas que sobrevivem com, sei lá, $1 por dia, alguma coisa assim. Pessoas pobres, muito pobres. A África é um continente inteiro, ou quase inteiro, de fome. Tivemos uma Copa do Mundo em 2010 lá, a África do Sul ainda tentou dar uma disfarçada lá, mas não tem como, um continente inteiro. A África do Sul de Nelson Mandela, preso durante 27 anos, fome. Tem fome aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido de um programa social para tentar resolver o problema, Fome Zero. Já ouviram? Já ouviram? Fome Zero. Continua Fome 10. Há mais de 20 anos esse programa, acredito, um programa social chamado Fome Zero, que era para saciar a fome das pessoas. 20 anos, e as pessoas continuam de barriga vazia. A fome não zerou. Porque não é interesse de nenhum governo zerar a fome. É de encher a barriga mesmo. E aqui eu não estou falando nem de A nem de B, é de todo o governo. Não é bom para o governo zerar a fome. Não é bom para o governo ter um país educado. O Império Romano já dizia 2000 anos atrás, dê pão e circo para o povo. Está ótimo. Fome. E veja que essa fome, ela é ilustrada aqui no texto, veja só. Ó, ele tem uma balança na mão, tá vendo? Ó? Uma balança de precisão. Olha a barriga dele, dá para ver a barriga dele? Ele está magrinho, né? Tá ou não tá? Aqui, ó. A fome, a fome não está zero ali. Olha só, ó. O estômago dele está para dentro. O cavalo preto e o seu cavaleiro, ele já é esquelético. É a fome, que é ilustrada aqui no versículo 6. Ele diz que ele quer comprar 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário era o dia de um trabalhador, naqueles dias. Quanto custa o trabalho de uma diarista hoje? Vou colocar aqui, tá? Que eu sei, tá? Ah, pastor, mas a minha diarista é mais cara, tal, calma. R$200, ok? R$200. O dia você chama alguém para limpar a sua casa lá, uma diarista, 200, 250. Aí você paga para ela. Aí a pessoa trabalhou o dia inteiro, ganhou R$250 e o que ela consegue comprar é 1 quilo de trigo. Quanto que está 1 quilo de trigo no mercado? 6 reais. Aqui custa 250. Então, veja só, uma medida de trigo por 1 denário. Você precisa trabalhar o dia inteiro, aí você vai no mercado, comprar 1 quilo de trigo, que custa 6 reais no mercado da Aline lá. 6 reais, brincadeira, Aline. E aqui custa 250. E as outras coisas? E a comida? E o arroz? E o feijão? E a carne? E os outros alimentos que você precisa para sobreviver? Não tem, porque você vai precisar trabalhar mais dias. O que custa 6, agora está custando 250. E ele diz, ó, 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada era o alimento para animais. Se não dá para comprar o trigo, a gente compra cevada. E tem um outro detalhe aqui, aí ele diz, e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho aqui no primeiro século era símbolo de comida de rico, alimento de rico. Só os ricos tinham azeite, até hoje, um azeite galo é um absurdo. Quando eu vou no mercado, viu? Deixa o galo lá, o galo caro, viu? É ou não é?
tem galo, tem andorinha, não tem esses negócios aí? Quando a minha esposa Rosa, precisa comprar um azeite. Jesus, não fala, não fala assim. Ô galo caro esse aí, viu? Não é aquele galo que cantou, certamente. A ideia é, azeite e vinho é para quem é rico. Para quem é pobre, se não conseguir comprar o trigo lá, come cevada mesmo, comida de animal. É a fome. É mais ou menos assim, é uma sociedade onde o rico cada vez fica mais rico. Ah, vocês conhecem. Ah, é uma canção, um hino reformado, calvinista. Não é nada disso, não. O rico não é interesse para nenhum governo, não, viu, gente? Eu não estou falando de nem A nem de B, não tô, quem é que eu gosto, quem é que eu não gosto. Eu estou dizendo que é a ideia da fome. E tem gente que se aproveita, por exemplo, está faltando água. Galão de água custa R$10, está faltando. O cara vende a R$70. É ou não é assim? Ninguém tem água, eu tenho. Já passo para você. E aí a pessoa ela produz a escassez para vender um preço mais absurdo. É o cavalo preto. E o último, acho que a irmã aqui quer falar. Qual é o seu nome? Regina. Por favor, Regina. Ô pastor, não faz pergunta difícil, viu, Regina? isso aí era um decreto que ia ter a fome? Ele decretou que ia ter fome? Nesse livro, nesse livro tem os decretos de Deus de fatos que iam acontecer. Não, porque eu penso assim, se ele decretou que ia ter, não tem governo que consegue acabar. Não, mas nenhum governo vai conseguir acabar mesmo. A ideia do livro, Regina, é assim, nesse livro tem os decretos de Deus. É o que vai acontecer. Eu libero o primeiro selo, acontece isso. Libero o segundo selo, acontece isso. Libero o terceiro selo, acontece. Cada selo que é liberado é Deus dizendo o que vai acontecer na história até a segunda vinda. Não que ele necessariamente tenha decretado ou ele é o responsável por isso. Governo nenhum vai consertar mesmo. O interessante para o governo é que a gente fique na miséria, ok? Maria, deixa eu só terminar o último aqui, o último cavalo. E aí todo mundo corre com os cavalos e já pode comprar o seu azeite aí. O vinho, depois vocês veem se pode ou não pode comprar o vinho aí, tá? Vamos lá. Depois a Maria. O último, quarto selo. O quarto selo, versículos 7 e 8. Vocês viram que o cavalo ali, ele já é só o esqueleto, tá vendo? O cavalo é só o esqueleto, o homem também é só um esqueleto. E veja, tá vendo aqui o livro, ó? Ó, os lacres aqui. 1, 2, 3, 4. Então ainda tem mais 3. 4 selos abertos. Agora o quarto cavalo, que é o baio lá de Zacarias, é a morte. É dito que é a morte. Versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, nomes fortes aqui, morte e inferno. A morte derruba, o inferno recolhe. É o quarto cavaleiro lá, o cavalo baio. Quando você vai num velório de alguém, você vê o caixão lá, qual é a cor mais ou menos da pessoa? É meio amarelo, não é? Você fala, é baio. Não, fala amarelo é melhor. Você está lá, nós vamos num velório, o corpo da pessoa está lá, ele é meio amarelado. É mais ou menos, é a cor da morte aqui. E nesse cavalo aqui, veja que cada um é uma consequência. Agora é o que eu queria dizer lá no início. O evangelho é liberado. Quando o evangelho é liberado, ele traz guerra, traz fome,
problema, carestia e traz morte. Olha a sequência. Cada cavalo tem a sua mensagem. O evangelho foi liberado. Tem guerra. Não é assim? Tem países que o evangelho é proibido. O evangelho foi liberado, a guerra vem atrás, a fome vem atrás e a morte e o inferno recolhem. E com 4 tipos de morte aqui, né, ele diz no versículo 8, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, é o 2º cavalo, pela fome, é o 3º cavalo, com a mortandade e por meio das feras da terra. As feras que encontram lá os mortos, eles vão devorando. Lembrando que nesse livro tem, João estava chorando porque ele precisava ser aberto, e nesse livro conta o que vai acontecer, desde o dia que Jesus subiu para o céu até a segunda vinda. O evangelho é até quando? O evangelho é até a segunda vinda, certo? As guerras. Vocês acham que vão acabar as guerras? Até a segunda vinda. Fome e carestia. Até a segunda vinda. E ou se Jesus não voltar, para na morte. Para na morte. O melhor partido mesmo que tem é o PMC. Esse partido, eu sugiro que vocês votem nele. O melhor partido que tem é o PMC. Partido Messiânico de Cristo. Partido, esse aí não falha. Os outros é tudo conversa fiada. Ok? Maria. Ainda sobre o cavalo, né, cavaleiro preto aqui, sobre a fome que a gente estava falando, eu aprendi num estudo onde fala aqui da 3 medidas de cevada por 1 denário e não danifique o azeite e o vinho. O pastor explicou que era para os filhos de Deus não se revoltarem contra os ricos. Não era para fazer rebelião, nem fazer esses movimentos, ou tentar pegar do rico. Era para aceitar, porque era assim que Deus tinha decretado. Exatamente, bem colocado. Eu acho que eu sei quem é o seu professor, e ele é muito bom. Quem foi o professor? Muito bom. Agora, aqueles ali não vai dar tempo, os 4 tipos de castigo. Esses castigos, eles são apresentados. Jeremias 15:3 fala dos castigos. Ezequiel 14:21 fala dos castigos. Então, esses castigos apresentados aqui não são novidades também. Eles foram apresentados no Antigo Testamento. Agora, aquela pergunta lá, né, aqui. Desde quando esses cavalos estão agindo? Desde sempre. Desde o dia que Jesus voltou para o céu, os apóstolos lá em Atos ficaram responsáveis pela pregação do Evangelho. Esses cavalos estão em ação até hoje. O Evangelho está em ação, as guerras estão em ação, a fome está aí e a morte. A morte derruba, o inferno recolhe. Certo? E então é isso. Semana que vem a gente continua. Deixa eu só mostrar o próximo aqui. A aplicação já foi. Alguma pergunta? Nenhuma. As cores? Expliquei. As cores não têm a ver com as raças, certo? Não tem a ver com brancos, amarelos, os negros. Tem hora que fala que não pode falar preto, né? Negro, preto, essa história toda aí, né? Tá? Agora o próximo. Semana que vem, aqui. O 5º selo. Nós vamos estudar o 5º selo, também vai ser 2 horas de discussão acalorada. As almas debaixo do altar. É o versículos 9 a 11. João diz assim, olha, eu vi almas debaixo do altar. E semana que vem a gente continua, nós vamos falar o 5º e o 6º provavelmente, tá bom? Vamos ficar em pé.